feitos aos domingos desse ciclo de palestras que a gente vem mantendo desde o ano passado, né, do início do ano passado, virtualmente inclusive, que se chama o Espiritismo Responde, né, onde a gente costuma abordar alguns temas atuais à luz da doutrina espírita e também alguns temas nos quais a doutrina tem muito a nos dizer, como esse de hoje, né? Onde a doutrina, no Livro dos Espíritos, nos fala sobre as leis divinas, dentre elas da lei de justiça, amor e caridade, e de uma forma muito lógica, de uma forma muito convincente, de maneira que nós conseguimos, né, absorvê-las bem para o nosso próprio proveito. Hoje essa palestra vai ser feita pelo Wilson, né, que estudou o tema aí para a gente, e depois nós teremos ali o momento de vibrações e passe coletivo, né, um passe à distância, onde também é muito importante a gente estar ali voltado para aquele momento, para que a gente possa receber todas as benesses que a espiritualidade tem a nos dar, né? Lembrando que é importante também colocar um copo, uma vasilha de água aí, cada um no seu lar, para que haja fluidificação dela, né, em nosso proveito. Para iniciarmos a reunião da forma mais adequada possível, né, convido a todos a fazermos uma prece, né? Então vamos serenando as nossas emoções, vamos nos voltando para esse momento que nos dispomos em aprender um pouco mais sobre as verdades divinas. Juntos vamos formando uma grande corrente de luz que possa chegar até Jesus, nosso Mestre, e até Deus, nosso Pai. Primeiro, para deixarmos os nossos agradecimentos por essas oportunidades que temos de aprendermos com aquilo que a espiritualidade tem a nos oferecer. E também pedindo que Jesus se faça presente junto a nós, para que tenhamos a devida compreensão, para que tenhamos a devida dimensão de toda essa lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade, a qual todos nós estamos submetidos. Que sejamos amparados para que tenhamos sabedoria, discernimento e a disposição íntima necessária para perseguirmos por esses valores, por essas conquistas que a espiritualidade nos aponta como sendo o nosso real objetivo. Sendo assim, contando com a presença da espiritualidade e de Jesus, vamos dando início à reunião de hoje com as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja. Toda sua, Wilson. Muito bem. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Mais uma vez, estamos aqui para trocar um pouco da ideia sobre os assuntos do Espiritismo, e do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né, da codificação. Lembrando que em tudo a gente vai colocar a nossa energia e a nossa opinião, pedindo à espiritualidade que nos intua da melhor forma possível para não escapar, para não fugir, né, desse nível de conceito. Eu acho que é muito importante que a gente, sempre que faz um estudo, observe, primeiramente, o que é que tem dentro da gente.
né? O que eu tenho de conceito sobre isso? E depois, o que é que eu vou passar, né? O que é que eu vou dizer a respeito? E nesse tema, eu gostaria de, antes de começar, de entrar no tema, eu gostaria de pontuar uma situação que, ao meu ver, no meu entender, há uma confusão muito grande quando nós vamos falar sobre lei de justiça, dentro deste conceito, né? Sempre que estamos falando de lei divina e lei natural. Por quê? Porque quando a gente fala de lei, nós sempre queremos comparar uma coisa a outra. Sempre que a gente fala de algo, né, a gente quer sempre comparar uma coisa a outra. E quando a gente vai falar sobre lei, a gente imediatamente se coloca, quer comparar a lei divina com a lei humana. Nós queremos fazer esse comparativo numa vontade muito grande de que elas se igualassem. Por quê? Porque seria muito mais confortável. Porque dentro das leis humanas, nós vamos aceitar o erro. E dentro da lei divina, nós precisamos admitir que não existe erro. São leis gravadas por Deus dentro de nós, sem erro algum. E aí, o meu pedido, eu vou fazer essa explanação, mas eu vou entrar pouco na condição da lei humana, porque, no meu ver, não existe comparação. O que a gente vai fazer é um comentário, mas eu não posso comparar a lei divina à lei humana, a não ser para dizer, olha, há uma disparidade muito grande entre uma coisa e outra. Por quê? Nas leis divinas, nós temos as leis divinas, que muitos de vocês já estudaram sobre, já falaram sobre. As palestras aqui, nós já tivemos vários assuntos desses trabalhados por nossos irmãos, por nossos amigos. E eu vou falar hoje sobre a lei de justiça, amor e caridade. Mas não podemos nos esquecer que essas leis são as leis que regem a nossa consciência. Entenda, eu não estou dizendo que nós estamos conseguindo executá-las. Estou dizendo que elas existem e que elas estão dentro de nós. Deus, na sua infinita bondade, nos deu o livre-arbítrio. Mas ele também colocou em nós as leis. Então, nós temos a lei de adoração, nós temos a lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Entendam que cada uma dessas leis, por favor, desligue o microfone. Cada uma dessas leis vai atender a uma ansiedade nossa. A lei de adoração, né? Você, ao acordar, vamos falar de coisas simples, tá? Não preciso elencar a adoração, porque não é esse o objetivo do tema. Você olha para uma flor e você admite que algo especial acontece ali. Você olha para a natureza, você olha para a fisiologia humana e você consegue observar algo divino dentro daquela situação. Como é que uma máquina tão perfeita como essa não erra em nada, né? O coração está funcionando, batendo e mandando sangue para todo o sistema, o cérebro está funcionando, o organismo todo está funcionando. Lei do trabalho. Todo ser humano tende à necessidade de produzir. É uma lei. Você acorda de manhã com o desejo de fazer algo,
com desejo de produzir. A lei da reprodução. Ninguém consegue explicar por que que as pessoas têm esse desejo. Estamos falando do ser humano, mas a gente vê isso na natureza, porque isso faz parte do universo desse planeta. A lei de conservação está em nós, na grande maioria de nós, a conservação da vida, a conservação do bem, a conservação do amor. Está em nós a lei de destruição, quando do objetivo de evoluir. Na vida nada se cria, tudo se transforma. Isso quer dizer que algo vai perecer para que outra coisa aconteça, para que algo nasça. Lei de sociedade, essa lei que faz com que nós estejamos todos juntos, primeiro na nossa sociedade menor, e aí nós vamos expandindo até chegar no planeta Terra, que o planeta Terra é a nossa sociedade, é o convívio social que a gente tem. Hoje, com o advento, inclusive, da internet, nós estamos muito mais próximos do mundo. Todas as notícias nos chegam, né? Todas as belezas nos chegam. Se a gente quiser ver um país, a gente pode entrar aqui, pesquisar sobre esse país, nós teremos todas as informações e imagens. A lei de progresso, como eu disse, a lei de progresso, ela nos possibilita o movimento de evolução. Ainda estamos caminhando a passos lentos para algum progresso, mas para outros, né, a civilização humana já progrediu intelectualmente muito. Muito. Se a gente observar, eu sempre falo dos últimos 25 anos, eu não preciso ir lá nos milênios, eu posso vir aqui em 25 anos o que evoluiu tecnologicamente, cientificamente, o nosso mundo é espantoso. A lei de igualdade, olha só, tendemos a entender essa lei, mas não conseguimos executá-la. Ainda não conseguimos executá-la. A gente não consegue entender igualdade. Né? Quando a gente fala igualdade, tem sempre a ver com o seguinte: tudo que eu tiver, metade eu distribuo. E não é isso. E o Espiritismo, dentro da doutrina, tem isso muito claro. Né? Ele tem isso muito claro até ao explicar que Jesus, quando disse, vende tudo, pega tudo e me segue, não estava dizendo para você acabar com seus bens materiais. Estava dizendo com algo que está dentro de você que você não consegue fazer. Porque segui-lo é muito difícil. Não é coisa fácil. A lei de liberdade. Como eu disse, eu não vou me deter às leis. Né? Eu vou falar de justiça, amor e caridade. Lei de liberdade. Né? É um conceito que a gente tem dentro da gente, que a gente quer ser livre, a gente se sente a vontade de ser livre, mas não consegue executar ainda. Há uma dificuldade nossa em executar isso. E, por fim, justiça, amor e caridade, que é o tema que eu vou entrar agora. Então, como eu disse, quando nós falamos em justiça, eu preciso compreender que eu não estou falando da justiça humana. Quando eu estou falando das leis divinas e naturais, não estou falando das leis da justiça humana. Estou falando da justiça divina. E aí, eu sempre faço dessa maneira, e eu gosto que a gente entenda as definições, né? A posologia das palavras, eu acho que é importante. Quando falamos em justiça, a definição no Aurélio é a seguinte: a conformidade com o direito, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Tem um microfone aberto aí, se puder desconectar, eu agradeço. Desligar o microfone, eu agradeço. Então,
Nós temos aí a definição de justiça. Na definição de justiça do Aurélio, ele já nos coloca aquilo que eu gostaria que a gente observasse. A virtude de dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que é justo. E a definição do direito natural, direitos naturais são os inerentes à natureza essencial do ser humano. São congênitos e não concedidos pelo Estado, sob forma de legislação ou convenção. Um exemplo é o direito à vida. Entendem? Então, assim, por que eu disse, então, que eu não consigo fazer uma comparação das leis naturais com a lei humana? Porque na lei humana eu vou estabelecer regras que vão nortear a sociedade onde eu estou inserido. Nós, né, eu acredito que vocês tenham conhecimento disso, a maioria, cada país tem as suas leis que regem aquela pátria. Então, nós temos, por exemplo, países em que o direito entre homens e mulheres não são iguais. Tem países em que isso já está, em que já se consegue conversar a respeito desse assunto. Nós temos países que têm pena de morte. O nosso país não tem. Então, mas se era para ser leis, se eram para ser leis iguais, o mundo todo seria regido por uma única lei, por uma única regra. E não é assim que funciona, porque nós temos as questões da conveniência, nós temos as questões da evolução. Enquanto espíritas, nós observamos isso, que e isso tá bem dito, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fala muito sobre isso, né? Que o lugar onde nós estamos é onde o nosso espírito tem condições de estar no momento. Então, primeiro, vamos falar do planeta Terra. Todos nós estamos no planeta Terra por um motivo. É a nossa necessidade de evoluir que nos faz ainda estar nesse planeta, haja visto toda a literatura, tudo que está escrito sobre os outros planetas. Se eu ainda estou num planeta de expiação e provas, onde é necessário que eu passe pelas coisas que eu estou passando, ou seja, por uma parte de dor e sofrimento, então, não tenho aqui, tenho aqui uma necessidade de estar no planeta. Agora, por que é que eu nasci em Jundiaí? Né? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu moro no estado de São Paulo e não moro lá na Zâmbia? E não moro na África? Não moro no Egito? Porque a necessidade deste espírito para o seu processo evolutivo, as experiências que eu preciso estão aqui, em Jundiaí, nesse momento. As pessoas com quem eu preciso conviver, as necessidades que eu tenho estão aqui. Então, a necessidade de cada um está onde você se encontra. E aí, as leis que regem esse país são as leis necessárias para que eu também consiga compreender e aceitar o meu processo evolutivo. Por isso, eu vou continuar insistindo, eu não consigo fazer comparativo dessas duas visões. Enquanto isso, na lei natural, você sente que aquilo que está posto lá, se fosse executado da maneira como está escrito, já transformaria, primeiro, o ambiente que você vive, depois, a sociedade menor que você
está inserido, que é a sua casa, a sua família, e depois a sociedade como um todo. Mas nós, como seres imperfeitos que somos, ainda não conseguimos galgar, ainda não conseguimos subir esse degrau. E não é uma crítica, ainda é uma necessidade só. Muitos espíritos já passaram pela mesma coisa e evoluíram. Nós, nas literaturas que nós temos, podemos estudar sobre anjos, que são espíritos superiores que estão num nível de amor e bondade suprema. São espíritos. Se eu sou um espírito, também tenho essa condição. Também tenho a possibilidade do movimento dessa evolução. E aí, lá na questão 873 de O Livro dos Espíritos, a pergunta: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Entenda você, Deus o colocou no coração do homem. E onde está isso? Está na sua mente. Você se incomoda, como disse aqui a resposta, quando você vê alguma injustiça. Quando você vê alguém sendo maltratado, quando você vê algum tipo de indiferença, você se incomoda. Alguns de nós têm coragem hoje de se colocar, têm coragem hoje de intervir. E isso faz parte do nosso progresso moral. Está dentro de nós. E ele diz aqui, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Mas o progresso moral não dá esse sentimento. Ele já existe dentro da gente. Olha só que interessante. A pergunta 878A, de também o Livro dos Espíritos. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Olha só lá o nível, né, a pergunta de Kardec, né? É uma provocação, não lá para eles, é uma provocação para nós. A pergunta: poxa, mas se eu der direito para todo mundo, eu não vou transformar isso aqui numa grande anarquia? Em que todo mundo tem direito e está tudo bem, tudo que eu fizer está certo, o que você fizer está certo? E a resposta é: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Nós estamos num mundo, a gente precisa lembrar disso sempre quando fala em igualdade, né? Nós estamos num mundo de expiação e prova. E a gente está num mundo, estou falando um mundo, hein? Não estou falando de um país e nem de uma cidade. Estamos num mundo corrupto. E quando a gente diz de um mundo corrupto, o mundo não se corrompe. Quem se corrompe são as pessoas. E nós precisamos lembrar disso sempre, para que a gente se coloque da melhor maneira a não ser o ser corrupto dentro do planeta. Porque nós tendemos a sermos todos corruptíveis. E eu sei que cada um de vocês entende o que eu estou dizendo. Né? Eu já falei isso em palestras anteriores.
que uma frase que eu já ouvi no passado é que nós somos honestos até descobrirem o nosso preço. E isso ainda é muito ruim. Que a sociedade ainda seja comparada nesses termos. Se alguém vier e me oferecer R$ 1.000, não, eu não faço isso por R$ 1.000. Se me oferecer 1 milhão, olha, talvez. Mas se me oferecer 10 milhões, eu não cogito mais. E aquilo com 1.000 já era errado. Mas eu permito ainda que os valores monetários se sobreponham aos meus valores morais. E isso está dito aqui. Então, se eu tenho nessa sociedade, deste mundo, níveis hierárquicos, esses seres de níveis hierárquicos superiores têm direitos e deveres sobre aqueles de níveis hierárquicos inferiores. Ele não tem poder, ele tem dever. Porque é ele que tem que demonstrar que não há necessidade de corrupção. Nem física, nem mental, nem moral, nem espiritual. Quanto mais financeira. Que não há necessidade de se corromper. Que se pode ser honesto e viver. Não é sobreviver. Ser honesto e viver. Mas essa sociedade que se formatou através das leis e regras criadas, não permite ainda que o ser humano que todos os seres humanos possam seguir uma linha reta. Porque ele ainda tem a necessidade, ele precisa suprir, por não entender, ele precisa ainda suprir os seus desejos. Ele ainda precisa comprar. Ele precisa comprar por compulsão. Imagine isso, que nós ainda precisamos ir à loja e comprar uma coisinha. Quando nós já deveríamos ter aprendido que nós podemos ir à loja para comprar o que necessitamos. Nós somos ainda forçados à compra através da propaganda. E o mercado ainda é obrigado a fazer isso, né? Ainda é obrigado a utilizar dos meios que ele dispõe para iludir, para compelir você à compra daquele produto. Eu estou falando isso por conta das propagandas de televisão, de rádio, a propaganda visual. Quando você entra numa loja, eu vou me deter aqui um segundo, quando você entra numa loja, toda a loja está preparada para o seu desejo de compra. A loja tem um cheiro específico, tem um visual específico, tem um meio de abraçar você e acariciar o seu emocional para que você, naquele momento, sinta vontade de comprar. Isso é um desejo do mercado, isso é feito por pessoas. Quando, na verdade, você já estaria no ponto de comprar somente o que necessita. Não para satisfazer um prazer ou para suprir a necessidade, a carência emocional que você coloca em cima daquele produto. Continuando. Na questão 876 do Livro dos Espíritos, qual a base da justiça segundo a lei natural?
disse o Cristo. Olha que coisa boa. Queira cada um para os outros o que quereriam para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo de que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que se lhe procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Olha só que interessante, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. A lei de justiça, ela está inserida nesse contexto. Se você fizer ao outro o que você gostaria que te fizessem, você estará muito dentro da lei de justiça. Muito. Você estará inserido na lei de justiça. Mas qual é a nossa dificuldade? Porque antes disso existe o eu. E o eu é egoísta. Ainda é uma necessidade humana que eu venha primeiro. Agora imagine você se primeiro eu olhasse para você e você olhasse para mim. Faltaria algo para mim e para você? Muito provavelmente não. Mas eu olho para você e você não olha para ninguém, falta alguma coisa. Ou você olha para mim e eu não olho para ninguém, falta alguma coisa. Esse elo só se fecharia se eu olhasse para você e você olhasse para mim. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a si mesmo. Dentro da lei de justiça, esse é o leme que vai nortear esse barco para o caminho reto. E aí, vou propor um exercício. Vamos supor que você vá à padaria. E o seu vizinho te pede para trazer alguns pães para ele. Você vai à padaria, quando chega em casa com o pacote e abre o pacote, percebe que existem alguns pães que são bonitos e vistosos e tem alguns pães que são mirradinhos. A minha pergunta, qual dos pães você daria para o seu vizinho? O que é que você vai ofertar para o seu vizinho? A nossa condição de executar a lei é na simplicidade. A nossa honestidade, o nosso amor e a nossa caridade estão na simplicidade. E qual a definição de amor? Amor é a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a libertação da energia e de forças que guiam a ação na produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. E qual é a definição de justiça? Justiça, no sentimento amplo, é a ordem e harmonia total do homem no mundo. No sentimento restrito, é conceder o direito a si próprio e aos outros segundo a igualdade. E no sentimento moral, é o respeito que há em cada um de dar a cada um o que é seu. Estamos agora para falar de justiça, amor e caridade, vamos falar do mesmo assunto. Dar a cada um o que é seu. E a definição de caridade? Caridade
é o amor em ação. É o coração no teu gesto. Vai além da justiça. Então, por que juntar numa única lei amor, justiça e caridade? Ou justiça, amor e caridade? Qual a relação entre amor e caridade? O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fossem feito. Muito bem. Então, quando eu consigo conceber amor e caridade, eu consigo conceber a lei de justiça. Porque o amor e a caridade vão além desse conceito. É a sua expressão do entendimento de todas as leis. Amar ao próximo é a consciência dessas leis. É a admissão dessas leis. E a execução das leis naturais. Concluindo, eu vou ler aqui para vocês. Com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer cada um para os outros o que quereriam para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que se lhe procedessem, em circunstância idêntica, guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. 876, página 453 do Livro dos Espíritos. Deixo vocês com esse pensamento. Se eu já consigo exercitar amor e caridade num nível em que a minha visão para com o próximo é aquilo que eu gostaria que se fizesse a mim. E se ainda eu não estiver conseguindo fazer isso, que eu possa exercitar esse dever, que eu possa executar isso, que eu possa fazer isso nos pequenos gestos, nas pequenas delicadezas. Se eu não consigo fazer nas grandes evoluções, que eu consiga fazer nas pequenas, que eu consiga ser cordial com as pessoas que me rodeiam, que eu consiga ser amoroso com aquele que ainda não compreendeu determinado assunto, que eu consiga ter paciência para mais de uma vez falar a mesma coisa para alguém, que eu consiga ter educação para respeitar o direito do outro, que eu consiga me sensibilizar e receber da espiritualidade mais amor e poder dar mais amor. Disse que a gente dá o que a gente tem, que a gente possa ter mais amor para dar. E assim, eu acredito que estaremos exercitando e conseguindo colocar as leis divinas à nossa prova, para a nossa evolução. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Agradeço àqueles com paciência para me ouvir até agora. E aí, a Cecília deve entrar agora aqui para fazer o nosso relaxamento. Caso alguém queira fazer algum comentário, estou à disposição, como a gente sempre faz. Se não, depois dou a palavra aí para a Cecília. Tudo bem?
Ninguém? Oi, Wilson. Oi, Valdomiro. Oi, tudo bem? Tudo Eu bom? gostei que eu interpretava da outra maneira quando você disse, quando Jesus disse, deixa tudo que tem e segue-me. Eu calculava em coisas matéria, e não é, né? É uma coisa que tem dentro da gente que segura, né? Exatamente. Que segura a gente, né? Você imagine se vamos imaginar que fosse para executar dessa maneira pelos bens materiais, o quão difícil seria? Se a gente não consegue fazer das questões morais. Tá tudo bem, obrigado, viu? É isso. Alguém mais? Wilson, você não quer tirar seus slides para a gente ver a carinha? Oh, claro. Oh, desculpe. Vou tirar assim. Só um segundo. Valdomiro, desligue o microfone aí para nós, por favor. Só um segundo. Ixi, não saiu. Agora sim. Saiu? Ou ainda não? Não, né? Stop. Agora saiu. Desculpe. Muito bem. Alguém mais? Nenhum comentário? Se não, Cecília, fique à vontade. Sim. Bom, vamos então. Depois, né, desta lição de hoje, que é o convite para a reflexão durante toda a semana, né, para que tenhamos esta visão, né, e esta lição mais entendida por todos nós. Então, vamos sentando, nos acomodando melhor em nossos assentos, mexendo um pouco o corpo, né, para que a gente se acomode melhor. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, deixando que essas energias do ambiente nos envolva, que possamos estar absorvendo estas boas energias que os nossos amigos espirituais estão nos ofertando no momento. E vamos relaxando nosso corpo, toda a musculatura, soltando, né, nossos ombros, nosso maxilar, nosso tórax, pernas, pés, deixando toda a musculatura frouxa, solta, para que essas energias que agora entram pelo alto de nossa cabeça possa fluir por todo o nosso corpo físico, envolvendo órgãos, envolvendo células, refazendo a sua vitalidade. Vamos agora levando o nosso pensamento como se fosse uma grande bola de luz e unindo os nossos pensamentos, vamos pedindo para esta espiritualidade amiga levar a união desses nossos pensamentos para todo o nosso planeta, envolvendo todos os nossos irmãos,
envolvendo todos os povos, todos os governantes, para que a ideia de união, de irmandade espiritual, de criaturas divinas, possa estar presente em cada coração, de cada governante, de cada individualidade. Vamos pedindo, vibrando, para que estas energias possam envolver todos os médicos, todos aqueles enfermeiros, enfim, todos os servidores de Jesus que estão nas linhas de frente para esta pandemia e também para todas as os outros males que acometem ainda nós, seres humanos em evolução. Vamos vibrando agora em especial para o nosso país, que ele seja envolvido em muita luz, para que alcance todos os presidiários, para que alcance todos os idosos, aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão em algum lar de assistência, envolvendo também todas as crianças, os jovens, para que o Evangelho de Jesus faça parte do seu cotidiano. Vamos vibrando também pela nossa casa de oração, para que em breve possamos retornar até a sua sede física, para que juntos possamos seguir evoluindo. Vamos vibrar por todos os nomes que estão no nosso caderno, ou então aí ao lado, né, no nosso lar, para que estas pessoas recebam este carinho, essas energias revigorantes. Vibremos também por um caso especial de cada um, por aquele amigo, por aquele parente, aquele conhecido que saibamos estar necessitando destas energias. Que nesse instante possa receber estas energias, essa fonte de amor e de bem-estar. Vamos agora vibrar também por todos nós, para que possamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos e com o firme objetivo de servirmos a Jesus. E assim ainda, de olhos fechados, de corpo relaxado, chegou o instante da espiritualidade nos ministrar o passe coletivo, onde receberemos tudo o que necessitamos. Muita luz. Graças a Deus. E também pedimos pelas águas que pusemos para serem energizadas em nossos lares, que ali possa ser colocado tudo o que necessitamos para o nosso refazimento.
Que assim seja, graças a Deus. Assim sendo, ainda envolvidos em muita luz, continuemos de olhos fechados, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e a toda a espiritualidade amiga que nos ampara e assiste, pelo dia de hoje, pela oportunidade do dia de hoje. Agradeçamos a oportunidade de estarmos reunidos em torno das palavras do Cristo, do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina, que nos possa ser norteadora da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, que possamos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta e perceber em cada canto, em cada ato, uma possibilidade da nossa evolução. Que Deus nos ampare a todos, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Um bom Deixa eu dar domingo. Dá o recado. uns avisos, gente. Olha, às quartas-feiras, né, é o nosso dia em que recebemos doações lá no nosso centro, né? Estava suspensa pelas regras, né, da pandemia, mas agora, como houve a abertura, então a equipe da assistência social estará lá no nosso centro, das 14 até as 15h30, né? Onde nós receberemos doações de alimentos, roupas, e inclusive para o nosso projeto, que é a Semente do Bem, que é para gestantes. Então, quem tiver lã para doar, quem tiver fralda, enfim, algum, né, artigo que seja de criança, né, também estaremos lá recebendo doações. E a livraria também tem um representante lá. Então, às vezes, tem alguém que encomendou algum livro ou faz parte ali, ou quer pegar alguma encomenda ali com a Andressa, também estará lá nesse horário das 14 às 15h30, toda quarta-feira. Tá certo? Obrigada, era isso que eu tinha para falar. Dalton, tem mais algum aviso? Não, acho que você englobou todos aí, Cecília. Não tem mais erro, não. Então, tá bom, gente. Uma boa palestra, viu, Wilson? E obrigada pelas instruções aí, né? Agradeço. E vamos lá, né, gente? Vamos em frente. Uma boa semana para todos. Tá bom? Ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade. E sigamos em frente. Obrigado, Wilson. Parabéns aí. É isso, Edu. Boa semana para todos. Um abraço a todos. Até nosso encontro. Saudade de todo mundo. Tchau, tchau.